Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um assunto que está aparecendo de forma recorrente no seu noticiário, que é a bendita da média móvel, certo? Então, para você que ficou curioso, nós vamos discutir um pouco o conceito do que está por trás e como calcula e também dos conceitos, certo, meu Arthurzinho? Se você ficou curioso, não deixe de ficar após a vinheta e um beijo para todo mundo. Temos recados? Nem o recado. Então vai lá, toca a vinheta. Então beleza, pessoal, como eu comentei na abertura com vocês, o termo, média móvel vem aparecendo de maneira recorrente aí nos noticiários. Inclusive, se você colocar isso no Google para procurar média móvel, você vai ver que as principais notícias estão atreladas a isso, dado o momento, infelizmente, que nós vivemos aí do coronavírus, e a média móvel é uma das principais métricas que estão sendo utilizadas aí para avaliar a situação, inclusive aquele negócio de zona vermelha, zona amarela, os cambá 4. Quer ver? Média móvel. Olha lá, então se você colocar média móvel no Google, como eu disse para vocês, vai vir atrelado as principais notícias, e se você for abaixando aqui, você consegue encontrar várias coisas. O que você tem ali, ó? Principais notícias, eu vou pegar a primeira ali para clicar, que inclusive eu já cliquei para fazer o teste. O que tem, ó? Média móvel de mortes do Brasil tem a terceira alta seguida. E se a gente baixar aqui, ó, depois se você quiser ver a notícia inteira, fique à vontade, nós vamos olhar aqui, ó, apesar da alta, a média móvel dos últimos 7 dias é 0,97 menor. Tá, beleza. Então, pessoal, qual é o conceito fundamental da média móvel? Você concorda comigo que por si só ela já fala o que ela vai fazer? A média é um negócio que tira a média, certo? Então aquele negócio, você dormiu com a cabeça na geladeira e o pé no fogão, na média a sua temperatura tá boa. Mas é uma média móvel, é uma média que se movimenta. Então, o que é a média simples? Geralmente você vai pegar um determinado conjunto de dados, certo? E vai tirar a média deste conjunto de dados. A diferença da média móvel é que este conjunto, ele limita esse determinado intervalo, então no caso 7 dias, e vai, à medida que os dias vão passando, tirando a média dos últimos 7 dias desse conjunto de dados. Então, por isso que é uma média móvel. Mas, Botão, precisa ser obrigatório seus últimos 7 dias? Não! A média móvel é sua e você coloca ela no período que você quiser. Inclusive, esta é uma métrica, uma ferramenta muito utilizada e difundida no mercado financeiro, quando você vai avaliar se a determinada ação ela está subindo ou está descendo. Então, no nosso caso, eu vou utilizar agora para explicar esse conceito, até para que você consiga aí assistir o seu telejornal, se você assiste, claro, de maneira um pouco mais consistente. Certo, meu caro Arthurzinho? Então, qual é o exemplo que eu trouxe para vocês? Estão vinculado à notícia que nós estamos ali. Isso daí, pessoal, é o registro de óbitos que nós temos, em função aí do coronavírus. Da onde eu tirei esses dados, tá? Eu tirei desta plataforma aqui, que é o covid.saude.gov.br. Se você depois, por curiosidade, quiser entrar na plataforma, você vai ver lá que tem vários detalhes, em relação a isso, por estado. É aquela coisa que você vê no jornal todo dia, beleza? Então, o que nós temos aí, Arthurzinho? Registros desde o dia 25/2 de 2020 até, deixa eu ir lá pro final da base, até o dia 12 de agosto de 2020, que foi ontem, se você olhar aqui no cantinho da tela, que nós estamos gravando no dia 13. Bom, então isso daqui, moçada, mostra o registro diário aí, infelizmente, de óbitos, uma curva que foi crescente. Então, se você pegar do começo dos registros, nós não temos, certo? Se você vir aqui, por exemplo, e tirar uma média simples, o que vai acontecer, meu caro Arthurzinho? Ele vai tirar a média deste intervalo de dados. Então, note que vai pegar desde o começo, quando eu não tinha óbitos, até o final lá, dia 12/8, que foi ontem que eu tive 1.175 falecimentos, infelizmente. Então, qual que é a lógica que você tira disso? Que se a gente começar a pegar desde o começo do período, quando começaram os registros, que faleceram em média por dia 612 pessoas em função aí do coronavírus. Só que se você observar na nossa base, isso daqui não é uma realidade, por exemplo, para o começo, que ela começou pequeno e depois que foi crescendo. Inclusive, cara, se a gente tirar, aí já vindo para o conceito de dentro do Excel, se a gente tirar, colocar isso dentro de um gráfico, então eu selecionei a minha base de dados, vou colocar um gráfico simples aqui, olha lá, ele vai parecer como se fosse um cardiograma, tá vendo?
Então vem aqui do começo, isso aqui são as datas, você pode colocar os rótulos depois, ele vai dando pico, tá? Pico e queda, pico e queda, pico e queda. Então o que o pessoal aí, quando vai colocar notícia e as métricas de avaliação, justamente é avaliar qual que tá a tendência desse negócio aqui, como é que isso está se comportando. Então olha que bacana, né? Se você for trabalhar com gráfico, por exemplo, você não precisa nem aplicar nenhuma fórmula, nenhuma ferramenta para já colocar a média móvel no gráfico, Arthurzinho. Olha que legal. Se você clicar, pessoal, com o botão direito aqui e vir aqui colocar, ó, adicionar linha de tendência, olha que legal. Vai ser adicionada uma linha de tendência do comportamento desse negócio. Então, se isso fosse, né, se você observar aqui do lado, depois, Ozerati, eu não sei onde que eu vou estar, daí você me coloca onde você julgar, porque eu não estou mais me vendo na tela aqui, né? Se você colocar uma linha de tendência, em termos lineares, o que está acontecendo? Isso aí só está numa crescente, tá? Então isso aqui é muito difundido naquelas opções que a gente já trabalhou aqui para você ter uma certa previsibilidade. Se você observar aqui, ó, uma das opções de linha de tendência que tem é justamente a média móvel. Então se a gente colocar aqui, Arthurzinho, ó, média móvel, olha que bacana. Automaticamente vai ser plotado ali no Excel, é que não está dando para ver pela visualização que eu coloquei, qual que foi a média móvel do período, tá? Então veja que, em função da característica inicial que está ali, ela está automaticamente acompanhando a curva. Só deixa eu pintar ela de outra cor, pessoal, para que visivelmente o negócio fique mais atrativo. Deixa eu colocar numa linha vermelha aqui, vai? Isso, e o contorno da forma uma espessura maior aqui. Prontinho. Agora acho que tá dando para ver, certo, querido? Então olha que bacana. Por que tá cagado desse jeito e por enquanto não quer dizer nada? Porque se você observar ali no cantinho, nas opções de linha de tendência que nós temos aqui a opção de período, certo? Então olha que bacana. A média móvel, do jeito que foi colocada, ela tá só tirando dos últimos 2 dias. Por isso que ela está muito parecida com os registros realmente diários que foi colocado, né? Que os valores não estão alternando muito entre um dia e o outro, se você observar ali. E na notícia a gente viu o que, Arthurzinho? Não é média móvel a cada 7 dias? Então basta, pessoal, você vir ali no gráfico, ó, e colocar, aumentar o período para 7. E olha que bacana, né? Automaticamente isso vai se ajustando. É por isso que quando os senhores e as senhoras assistem o noticiário, o cara fala assim, a média móvel segue em um platô. As mortes do Brasil, elas não estão caindo, elas seguem naquele platô. É justamente isso que está acontecendo, né? Então se a gente pegar a média móvel dos últimos 7 dias, note que a partir aqui do dia 91, que eu não vou colocar agora que eu sei, senão vou ter que voltar no início do raciocínio, ela basicamente ela tá num platô. E aí se você pegar a notícia, né, vamos voltar aqui, ó, 0,97, ela tá pegando a média móvel atual com a comparativo com a anterior, tá falando subiu ou desceu 0,97. Então este é o conceito da média móvel que nós temos no Excel. Então, pela visualização gráfica, meu Deus do céu, é uma das maneiras que se tem aí de colocar isso. Então, essa é uma das maneiras e não é a única. Você concorda, portanto, que se eu estou, então, né, aí já trazendo não para visualização, para uma aplicação de fórmulas, que nós estamos falando de uma média móvel, e a média móvel dos últimos 7 dias? Se você procurar, meus queridos, dentro do Excel aqui, se você colocar aqui dentro do Excel, o Arthurzinho, média igual média, você concorda comigo que das opções de média que você tem ali, você não tem uma opção que se chama média móvel? Você tem média, média geométrica, média harmônica, média interna, média acesa, etc. Algumas dessas a gente já trabalhou, outras nós ainda vamos trabalhar. Você não tem nenhuma opção de média móvel, justamente porque talvez você nem precise ter uma função média móvel, porque basta você colocar ela numa posição relativa, né, em relação aos períodos que você quer. Por exemplo, na nossa imagem aqui, ou na nossa argumentação inicial, nós não estamos querendo a média dos últimos 7 dias. Então, basicamente, basta você vir aqui, ó, contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar a média dos últimos 7 dias. É lógico, né, que a média aí vai dar 0, porque você não teve registros de óbitos nos últimos 7 dias. Então, faz sentido eu tirar do dia 1 anterior? Não, porque a contagem vai dar erro, né? Como você está pedindo dos últimos 7 dias, ali é 6. Então, não vai funcionar. Então, se eu vir aqui, ó, média dos últimos 3, 4, 5, 6, 7 e tirar a média dos últimos 7 dias, foi esse. Como eu disse no começo da minha explicação, que isso não está em cima de um intervalo absoluto, ele está em cima de um intervalo relativo, a hora que eu jogar essa fórmula para baixo, você concorda comigo que ele vai estar deslocando os valores? Quando ele faz esse deslocamento, note que ele está pegando da semana seguinte, né, dos últimos 7 dias. E agora é só a gente ir cascateando isso para baixo, beleza? Olha que legal. Então se eu der um Ctrl+C aqui, ó, quando
quando que a história começa a mudar? A história começa a mudar ali, ó, na linha 23, ou particularmente no dia 17/3, onde nós infelizmente tivemos o primeiro óbito. Então ali, ó, a média móvel, ela começa a crescer, que lá no gráfico já está sinalizando. Então ela pega os últimos 7 dias e agora já tem um. À medida que eu arrasto isso para baixo, meu caro Arthurzinho, olha o que vai acontecer, os valores vão aumentando, tá? Que é justamente o que aconteceu no nosso gráfico. Se tudo que eu falei para vocês, meus queridos e minhas queridas, estiver certo até agora e esta coisa desta ferramenta do Excel estiver funcionando, a hora que eu plotar mais uma série no gráfico, você concorda comigo que esta série nova que eu criei, ela tem que dar exatamente igual aquele tracejado vermelho? Então eu vou colocar aqui, ó, selecionar dados e vou adicionar uma série, tá? Com os valores, eu vou pegar desde o começo para não dar pau, tá? Com os valores desde aqui, ó, até lá embaixo, beleza? Então simplesmente eu estou plotando uma nova série na minha base de dados. O desafio é, a hora que eu der o Enter, ela tem que exatamente sobrepor aquele gráfico de média móvel que eu fiz, senão vai dar pau, beleza? Então olha lá, ok, vou dar o ok novamente, e vou dar o ok e vou subir lá para ver o que aconteceu. Olha que legal. Eu não sei se você está vendo, mas no fundinho do negócio aqui, ó, tem um fundo laranja. E para clicar nessa bosta agora, deixa eu colocar aqui, ó, o rótulo só para facilitar, tá? Não, rótulo de dado não, João Botão. Título dos eixos também não, João Botão. Legenda, tá aqui, querido. Olha lá, ó. Você tem teoricamente uma série 2 que você não está vendo porque a série 2 está sobrepondo o pontilhado vermelho. Se você não está acreditando em João Botão, vamos trocar aqui a cor para que você acredite e a gente... olha lá, tá vendo eu trocar lá, ó? Roxo. Azulzinho acho que fica melhor, verde, ó, não sei. Vamos meter um verde aqui, ó, e vamos... Tá bom que eu falei verde, taquei azul. E vamos colocar uma espessura maior. Olha lá. Tá vendo ali que ela colocou uma áurea azul? Então o negócio tá realmente funcionando. Então assim, dá para você colocar diretamente a média móvel no gráfico a partir da série que você tem. Dá para você fazer a média móvel na unha, como foi colocado aqui. Então você coloca a média e vai automaticamente selecionando aí os intervalos. Ou, meu caro Arthurzinho, você pode pedir para o Excel fazer isso para você. Mas você não falou, Botão, que não tem a fórmula média... Você não falou, Botão, que não tem a fórmula média móvel? Sim, eu falei que não tem a fórmula média móvel, mas nós temos a ferramenta média móvel. E aonde está esta ferramenta? Bom, se você clicar aqui em dados, olha que beleza, não está aqui. O que é ótimo, porque muitas pessoas pode ser que não tenha também. Isso daí, pessoal, fica dentro de um suplemento que o Excel tem, que além da média móvel, claro, você tem diversas ferramentas estatísticas. Histograma, teste de Tukey, você tem aquele monte de coisa que eu vou habilitar para vocês. Então como é que faz para a gente habilitar para usar essa ferramenta? Você vai se direcionar aqui até Arquivo e você vai vir em Opções, beleza? Arquivo, Opções. Aqui nós vamos procurar o quê? Suplementos, né? Que são suplementos que estão no Excel, só que ele não vem naturalmente habilitado. Você habilita e desabilita. Olha que maravilha, para dar pau agora tá coisa. Você habilita e desabilita conforme a sua necessidade. Então depois que você clicar em suplementos, você vai ver aqui embaixo, ó, suplementos do Excel e vai em ir. Então o Excel tem todos esses suplementos aí colocados, esse RISC 7.5, eu acho que não é original, alguém deve ter colocado, mas vamos em frente. Você tem ali, ó, ferramentas de análise, beleza? Então você vai ticar o ferramentas do análise e vai dar um ok. A hora que você vai dar um ok, o negócio vai gerar bababá, ele está habilitando o suplemento do Excel. Então agora, no momento que eu venho aqui em dados, olha que legal o que abriu aqui, ó, análise de dados. Se você clicar nesta análise de dados, como o botãozinho falou previamente para vocês, vocês têm uma série de ferramentas, né, estatísticas que estão relacionadas. Então, ó, a nova, correlação, covariância, teste F, Fourier, histograma, bababá, teste T, etc, etc, etc. Então dá para trabalhar com todas essas, o Excel é um grande canivete suíço aí das coisas, tá? E um deles aqui é média móvel, Arthurzinho, beleza? Se você clicar no média móvel e você clicar no OK, o Excel vai mostrar esta tela assistente. E nessa tela assistente, você tem que basicamente indicar três coisas. Primeiro, qual é o intervalo de entrada que você quer que ele pegue os dados? Qual é o período que você quer que ele aplique essa média móvel? Então, no nosso caso, são os últimos 7 dados. E aonde você quer que ele exploda, né, e mostre essas informações. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Então,
Então se eu chegar aqui no primeiro, ó, selecionar a minha base de registros. Note que eu estou pegando de B2 até B lá vai pedra, não sei onde que vai parar a base de dados. Se eu quiser pegar de B1 até B lá vai pedra, eu posso, contanto que eu marque a opção ali embaixo, rótulos da primeira coluna, beleza? É para isso que serve. Mas eu não vou pegar essa base, então vai desse jeito mesmo. Então Shift Ctrl para baixo, selecionei a minha base de dados até o final. Beleza, Arthurzinho? Bom, segunda informação que eu tenho que falar para o Excel. Excel, você vai colocar aqui, ó, a média móvel nos últimos 7 dados. Botão pode ser 3, pode ser 10, pode ser 30. A média móvel é de quem? Ou é nossa? Não, mas no caso é do camarada do nosso usuário que está assistindo a gente, certo? Então ele coloca aqui período, o que ele quiser. Beleza? Os caras de mercado e financeiro têm as métricas dele e avaliam os períodos que eles quiserem, por exemplo. No nosso caso, vamos colocar 7. E por fim, o intervalo de saída. Beleza? Então vou colocar aqui o intervalo de saída e vou lá selecionar onde que eu quero que exploda isso aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Um negócio importante, cara. Vai dar erro no começo da base. Por quê? Você concorda comigo que a média móvel ela começa a fazer sentido só a partir do 7º dia, que vai ter 7 dias antes para pegar? Então você pode ter certeza que a hora que eu der o Enter, e claro, eu testei isso daqui, né? Ele vai ali dar os primeiros erros e depois ela vai funcionar normalmente, ok? O resultado do gráfico, eu não coloquei quando eu fiz o teste, também não vou colocar agora. Depois, se quiser, você testa. Ou vamos colocar, ó, Kevinho, só para ver o que dá. Beleza? E vou finalmente dar o OK aqui. O Excel ele vai gerar. Olha lá que maravilha! Alguma semelhança com o gráfico de cima, ô Kevinho? Total, né, meu amigo? Então, assim, nem os caras chapadão dá pra ver aqui o coisa, beleza? Então, olha que legal. Como eu disse, os 7 primeiros resultou em erro, porque você não tem dados, então não tem como você tirar. Então, ele tá não disponível. A gente já trabalhou com erro não disponível aqui no canal Botão do Excel. Depois, ele começa a fazer e olha aqui embaixo, ó. Coincidentemente, os valores são iguais, cujo gráfico está plotado no valor que ele gerou, né? E automaticamente, ó, vai estar igual a visualização que a gente fez na Win em cima. Beleza? Então com isso, moçada, a gente chega ao final do vídeo de hoje mostrando que por diversos caminhos você resolve essa desgraça dessa média móvel e consegue aí assistir o seu telejornal, se for o caso, ou o seu jornal com uma maior capacidade analítica. Beleza? Então o vídeo de hoje foi este, né? Espero ter contribuído aí pelo momento. Infelizmente, tivemos que trabalhar aqui com um exemplo muito triste, né? Mas como eu disse, o que importa é como fazer e como você vai aí eventualmente aplicar esta métrica em outros estudos de caso. Tá bom? Você tem algum recado, querido? Ele tá de máscara fazendo assim pra mim, pede like. Então, moçada, é isso aí. Se você gostou do vídeo, fique à vontade aqui para dar o seu like. Se você não gostou, fique à vontade para dar o seu dislike ou o seu desjoia. Nós temos os comentários aí. Fique à vontade, aqui nós somos bastante democráticos e gostamos de ouvir a sua opinião. Beleza? Então, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana. Tchau!